Pode começar? Sim? Podemos. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre os novos desafios desse ano de 2020. Ninguém esperava, né? Ninguém estava aguardando a nossa vida mudar tanto, né? Ninguém estava nos planos de Verdade. chegar uma pandemia, né? E a gente ter que se movimentar e mudar tanta coisa na nossa vida. Então a gente teve que se reinventar enquanto escola, enquanto professor, né? A gente não aprendeu isso na faculdade, a gente não aprendeu isso em nenhum curso, Não, nem em nenhuma semana de capacitação, né? E nem as famílias. verdade. Né? Então, assim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho nesse início aí, né, para a gente começar essa introdução, a falar sobre a importância dessa convergência, dessa união, né, da família com a escola, quanto isso, nesse momento dessa reinvenção, é importante para a gente, né, para a família e para a escola. Eu acho que agora, nesse momento, Roberto, primeiro, né, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo. Tá, peraí. E agora? Melhorou? Para mim, continua a mesma coisa. É bom que as pessoas dessem esse feedback para a gente, né? Melhorou aí, pessoal? Olha a tecnologia aí, né, gente? Olha a complicação da tecnologia. Mais ou menos. Estão ouvindo? Melhorou um pouquinho. Mas ainda está baixo. A minha conexão aqui hoje não está boa. Coisas da tecnologia, né? Então eu vou fazer assim, vou tentar ficar assim para ver se melhora. Isso, ficou Tá ótimo. bom? Então tá bom. Geralmente não precisa, né? Mas vou ficar assim aqui um pouquinho para ver se melhora. Então, essa união da família com a escola é super importante. Quando a gente coloca uma criança na escola, a gente precisa confiar no trabalho dessa escola. E é por isso que a gente, quando vai colocar uma criança na escola, a gente pesquisa, a gente busca uma escola que a gente tenha uma visão parecida com a nossa, daquilo que a gente, como família, percebe que é a educação. Então, quando a gente coloca essa criança na escola, a primeira coisa que a gente tem que ter é confiança. Confiança no trabalho daqueles profissionais que estão ali. Se a gente tem essa confiança, a gente facilita para a gente ter uma empatia. Porque nesse momento a gente precisa ter essa empatia. E entender que o professor também está num momento diferente, está num momento difícil, está num momento em que está se reinventando. Já visto que a gente está vendo aqui nessa live nesse momento, várias questões de tecnologia atrapalhando o nosso bate-papo. A minha conexão não está boa. E isso acontece numa aula normalmente hoje em dia. Vários professores relatam isso. Na hora que o professor vai fazer a sua aula, às vezes gravada, é o cachorro que late, como está acontecendo nesse momento aqui, não sei se vocês estão ouvindo, é o cachorro que late, é o caminhão que passa, é o correio que chega, enfim. Então, é uma série de questões que atrapalham essa aula e que estão fazendo com que o professor também se assuste. E aí é onde a gente vai ter que se colocar no lugar desse professor. Por que essas aulas precisam de uma atenção maior? Por que essas aulas precisam de uma atenção mais especial por parte dos pais e por parte dos professores? Porque está difícil para todo mundo. É uma novidade para todo mundo. E quando a gente consegue pensar nessa confiança que a gente tem na escola, poxa, se eu coloquei o meu filho nessa escola, eu preciso confiar nesse trabalho que eles vão fazer. Eu preciso confiar que eles vão fazer o melhor possível para o meu filho. E aí, com essa confiança, a gente chega na união, que é onde eu falo muito nos meus cursos, que a gente chega nesse céu. É uma confiança que faz a empatia e que chega na união que a gente precisa ter. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento. Então, não adianta a gente não confiar na escola, não confiar no trabalho dessa escola que está com a gente. A gente precisa confiar, sim.
A gente está colocando o nosso filho ali nessa escola. Ué, mas não estou colocando, ele está em casa. Ele está em casa, mas ele está na escola. Sim. Ele está em casa, mas ele está assistindo aquela aula. Ele está em casa, mas ele está aprendendo aquele conteúdo. Então, eu preciso continuar confiando na escola, que ela vai continuar fazendo o melhor possível. Sim, até porque, né, agora essa estrutura escola, casa, né, mudou um pouco. Né? Na verdade, os professores abriram as suas portas para a escola entrar, né? E assim como as famílias também abriram as portas para a escola entrar, né? Na verdade, hoje, quando a gente fala, né, que a escola é uma continuação da família, a família é uma continuação da escola, né? Hoje a gente vive isso efetivamente, né? Porque até isso virou quase que uma simbiose, né? Ficou a sala de aula é a sala da casa ou o quarto, exato, né? Ou a copa, enfim, aquele ambiente virou uma sala de aula. Né? Então, nesse momento, a escola está entrando na casa. Né? É a hora em que a escola e a casa precisam mais ainda estar unidos. Mais ainda a gente precisa estar com o mesmo objetivo. Porque o objetivo de todo mundo é a aprendizagem. Essa aprendizagem desse aluno, esse progresso desse aluno. Isso, e exatamente, né, nesse caminho aí, né, que a gente está comentando, a família e a escola tem objetivos diferentes, né? O objetivo da família, né, educação, são os bons costumes, né? E a escola vem para agregar isso através do conhecimento, né? Mas claro que lá dando essa joia, né? Que a família já trouxe para a gente, né? E agora as famílias se veem, né? Os pais se veem um pouco professores, né? Nesse momento aí, onde tudo mudou. Né? Apesar da professora entrar na minha casa, dar aula para o meu filho, às vezes por uma questão de timidez, né? A criança não levanta o dedinho, não acena lá na live pedindo, tia, não estou entendendo, né? E aí quando liga, as luzes se apagam, né? Aí vem, mãe, eu não entendi o que a tia falou, né? E aí o pai se vê naquela posição, meu Deus, agora eu sou a professora. Né? A família se vê assim. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio da família, né? Estar com o filho em casa, nesse desafio de, às vezes, ser um pouco professor também, né? É um desafio ou é uma grande oportunidade de eu, enquanto mãe, né? Enquanto pai, enquanto responsável, né? Ter um pouco mais desse conhecimento de causa do meu filho? Então, na verdade, são as duas coisas. É um desafio, sim, é um desafio para todos, né? E é uma oportunidade. Né? Até porque todo desafio mostra para a gente, abre oportunidades para a gente. Né? Quando a gente resolve encarar esse desafio de frente, ele se torna uma oportunidade. Então, são as duas coisas. A gente sabe que pai não é professor e nem deve ser. Apesar de que tem pais professores, mas não do seu próprio filho. Então, pai não é professor. E nem professor é youtuber. Então, a gente precisa ter essas duas coisas muito definidas na nossa cabeça. Né? E é uma continuação do que a gente começou conversando. Né? É essa confiança do pai no professor, no que ele está fazendo o melhor possível, e do professor, que o pai vai estar ali ajudando. Para o pai, é muito complexa essa situação, porque muitas vezes o pai está em home office, muitas vezes o pai precisa trabalhar, muitas vezes o pai precisa fazer uma série de coisas no mesmo momento que aquela criança está tendo aula. Então, o que a gente pode fazer? Tentar ver um responsável, um dos dois, ou o pai ou a mãe, que possam estar junto com as crianças, principalmente aqueles menores. Os menores precisam muito desse direcionamento. Porque quando você tem uma aula que está sendo dentro de casa, você tem uma série de distratores, muito mais do que numa sala de aula. Você tem o brinquedinho, vamos supor que é no quarto da criança, você tem o brinquedinho dela ali, preferido, ou uma televisão, você tem a hora do lanche, enfim, você tem uma série de distratores que podem atrapalhar essa criança. Então, o pai precisa estar ali para ajudar essa criança a direcionar a atenção dela. Ao mesmo tempo que ele precisa estar
está ali para ajudar a direcionar essa atenção, ele precisa ter um olhar para essa criança naquele momento, para o seu filho, para perceber quando ele está cansando e quando ele não está cansando. Porque criança cansa, principalmente os menores. E aí a gente está falando mais dos menores. Os maiores cansam? Sim, os maiores cansam. Mas eles conseguem ter uma autorregulação maior do que os menores. E assim, ainda não estão. E assim, é importante ainda não também... estão com essa autorregulação complementada, mas eles têm uma autorregulação um pouco melhor. Já os pequenos não têm. Tá? Sim, e assim, a gente quando observa as lives, né, assiste as lives, acompanha as professoras, a gente observa também essa questão, às vezes, do irmão menor, né? A irmãzinha está assistindo e o irmãozinho está assistindo a Peppa, né, o desenho, e aí você vê que a criança está com daquela visão dividida. O que é mais legal? Eu assistir a aula da minha tia, né, da minha professora, ou assistir o desenho que o meu irmão está assistindo naquele momento? Né? Então, esses fatores também que deixam, né, tiram essa atenção, são muito importantes para a família também observar, né, Margarete? Isso. Então, eu vou dar umas dicas para os pais, umas dicas práticas para a gente ter um ambiente melhor nas lives, tá? Então, olha só, primeira dica. Papais, mamães, ou a vovó, enfim, aquele adulto que vai ficar com essa criança ali. Procurem um espaço com a menor quantidade de distratores. Um espaço onde o irmãozinho não vá poder assistir essa Peppa aí no mesmo local, né? Se possível, se você tiver um computador, que você possa deslocar esse computador ou que você possa colocar esse celular num local mais tranquilo é o ideal. Então, manter esse local. Sabe, é muito legal isso, não ficar, hoje, segunda-feira, a aula vai ser na cozinha, terça-feira, a aula vai ser na sala, quarta-feira, a aula vai ser na área. Coloca um local só, isso é importante. Que seja um só local para ter rotina, para que tenha uma rotina. Então, essa é uma primeira dica importantíssima. Ter um local com a menor quantidade de distração possível para que essa criança consiga assistir essa aula. Tá? Ter uma rotina. Manter uma rotina. Se a aula vai começar, qual horário que as aulas começam, Roberta? Tem turma de 8 horas, tem turma que são às 10, né? Depende do horário da turma. Meia hora antes dessa aula começar, a criança já tem que estar se organizando. Não adianta a gente acordar. Se a minha aula vai começar às 8, eu vou acordar 10 para as 8, e isso vai me atrapalhar. Porque eu ainda vou estar sonolento, porque eu não tive o tempo suficiente para tomar um café, escovar bem os dentes, enfim, dar uma organizada. Então, mantenha uma rotina, pelo menos uma meia horinha antes. Não precisa muito mais que isso, mas pelo menos uma meia horinha antes. Crie uma rotina para essa criança. Uma outra dica, muitas escolas já fazem isso, não sei se vocês fazem, coloca, se possível, a blusinha da escola. Não precisa colocar um uniforme completo, mas pelo menos a blusinha da escola, para que a criança entre no clima da aula. Isso é muito legal. A gente tem crianças que fazem isso. Tem turmas que tem crianças. Muitas crianças se sentem bem assim. É muito legal quando a gente consegue que a criança coloque a blusinha da escola, porque ela se sente indo para a escola, mesmo estando em casa. Então, essa é uma dica muito legal. Tá? Outra coisa muito bacana, ajuda a criança a organizar o material que ela vai usar naquele dia. Esse materialzinho precisa já estar ali todo pertinho dela. O estojinho com tudo apontado, lapisinho, borracha, tudo ali que ele precisa, o livro que ele vai precisar, a folhinha que eventualmente a professora vai trabalhar com eles, é importante que esteja ali pertinho dele, para que ele não se distraia, levantando para buscar essas coisas. Sim, isso é um fator assim, que distrai muito, né, Margarete? Assim, se a gente já tem essa rotina de organizar, que eu vou ter a aula às 8 horas da manhã, né? Já deixar o livro, o caderno, ou a folhinha, né? O estojo ali
Porque se a cada momento que a professora pedir, eu preciso do lápis azul para vocês pintarem essa atividade, a criança for lá no outro cômodo, né, para buscar o lápis, se ela já esqueceu, né, já perdeu o fio da meada, vamos dizer assim, né, nessa atividade. Isso, né? isso. E com essas pequenas atitudes, você transforma aquele pequeno espaço já num ambiente mais parecido com a escola. Então, isso ajuda muito. Outra dica importante é montar um calendário com a criança. Você não precisa fazer um calendário elaboradíssimo. Se você tiver um muralzinho em casa, ótimo, você monta ali. Se não tiver, você escreve mesmo numa folhinha de ofício, numa própria folha do caderno, não precisa nenhuma coisa muito elaborada, mas faz um calendário com a criança. Principalmente nesse momento que a gente está em casa, os dias parecem que são muito iguais. A segunda fica igual ao sábado, que fica igual ao domingo, que fica igual à quarta. Então, isso atrapalha muito. Então, se você monta um calendáriozinho, né, com os dias da semana direitinho, incluindo o domingo e o sábado, o domingo no início da semana, o sábado lá no final, incluindo isso aí, você ajuda a criança a visualizar. A criança é um ser visual. Então, você ajuda a criança a visualizar. Hoje é domingo, hoje é dia de brincar, hoje é dia, enfim, de fazer qualquer outra coisa. Até para que não, hoje é segunda. Até para que ele perceba, né, o momento do lazer dele, o momento da escola, né? Porque como você falou, é tudo muito parecido. Eu não saio de casa. Tem crianças que não saem de casa desde o dia 17 de março, né? Estão lá, trancafiadas, né? Não vê ninguém, não vê o amiguinho, né? Então, assim, essa observação, né? Do domingo, que é o dia de brincar, é o dia que não precisa fazer trabalho, né? E da segunda a sexta-feira, a atividade da escola, é importante mesmo essa visualização para eles, né? Tem que ter, gente. E visualizar isso para eles é muito importante. Coloquem em algum lugarzinho que eles possam visualizar. Se pudesse um calendário que ele possa fazer um xizinho. Segunda-feira já foi a segunda. Tivemos a aula tal. Amanhã é terça. Já prepara para aquela aula da terça. E assim você seguir. Isso é muito bom, gente. Isso ajuda muito. Facilita demais a vida da criança. E ajuda para que ela se organize, o cérebro se organize. Porque o cérebro, ele pensa de acordo com aquilo que a gente está visualizando ali. Então, se você está em casa o tempo todo, você confunde mesmo o cérebro, a gente se confunde, a gente fica com a nossa vida bem atrapalhada mesmo. Então, isso vai facilitar bastante. Outra dica, essa muito importante para os pais. O pai não é professor, a gente já falou sobre isso, mas o pai ele precisa ser um supervisor do aluno. Ele precisa estar ali de olho. Nem sempre é possível estar ao lado da criança no momento da aula. Isso nem sempre é possível, a gente sabe. Mas o quanto mais próximo ele estiver, melhor. Porque ele observa se a criança está se distraindo muito, ele observa se ele está cansando e aonde ele cansou. E ele está ouvindo mais ou menos aquilo que a professora está falando. Então, naquele momento que a tia vai acabar a aula e que a criança vai dizer: mãe, eu não entendi muito bem, o pai tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Não que o pai vá ter que dar uma outra aula para a criança, mas o pai vai conseguir dar uma explicação e, mais do que isso, o pai vai conseguir saber qual é a dúvida para perguntar para a mãe. Ou para a mãe, perdão, para a professora. Né? Ele vai conseguir ter essa dica aí para ele. Não, foi aquela parte ali que ele estava dormindo. Então, eu vou conseguir perguntar para a professora. Vai conseguir também fazer a visão por aí, né? Porque a professora falou daquele bichinho, né? Aí a criança assim, legal, já lembrei, né? Então, é a liberdade assistida, vamos dizer assim, né? Ele tá de longe, mas está prestando atenção ali, porque é importante nesse processo. E aí, eu vou dar uma dica também para os maiores. Pais, mesmo os maiores precisam dessa supervisão. A gente está acostumado a achar que os nossos filhos são gênios tecnológicos. Né? Eles já nascem sabendo tudo. Realmente, eles já têm anos-luz à nossa frente. A gente está aprendendo ainda. Mas eles têm uma facilidade muito grande com tecnologia para a diversão. Assim como nós, eles não estão acostumados com aula remota. Isso para eles é uma novidade. Não é a
mesma coisa do que assistir a Peppa pelo YouTube, do que buscar um joguinho. Não é a mesma coisa. É o mesmo veículo, mas não é a mesma coisa que eles estão fazendo. Então, eles também precisam dessa supervisão dos pais. Isso é muito importante. Tá? Incentivem os alunos, incentivem os meninos. Terminou a live, terminou a aula, imediatamente perguntem para eles: e aí, o que você teve hoje? O que aconteceu? O que a tia falou? Qual foi Diz aí para mim no livro o que você viu hoje. Para quê? Porque você vai estar reforçando a memória dessa criança. Você vai estar criando essas memórias para que ele, na próxima aula, esteja com isso encaixadinho na sua cabeça. E, na verdade, tá bom? Isso é importante. Que é uma prática que nós pais já temos no nosso dia a dia, né? Nada mudou. Quando a gente busca o filho na escola, a primeira coisa que a gente pergunta, né? E aí, como foi seu dia? O que você aprendeu hoje? Né? E que essa rotina não acabe nesse processo, né? Às vezes a gente está tão preocupado que enquanto a criança está fazendo a aula, eu tenho que fazer o almoço, porque vai acabar a aula e ele vai ter que almoçar. Então algumas particularidades dessas acabam se perdendo, né? Mas o quanto é importante para a criança, né, perceber que tem alguém ali que ele possa passar isso, né, do que ele aprendeu, não é isso? E aí, com certeza, falando na família, estar ali junta, né, prestando atenção na aula, junto com a criança e tal. Então, algumas famílias até compartilham com a gente algumas preocupações do tipo: professora, eu vi na live que o coleguinha já está com a leitura fluente e o meu filho ainda não está. Será que está acontecendo alguma coisa? O coleguinha já fez o cálculo de cabeça e o meu filho ainda não consegue, né? Então, assim, alguns questionamentos hoje a gente acaba percebendo que as famílias começam a perceber nesse sentido, porque antes não tinha esse convívio da sala de aula que a gente tem hoje, né? Então, a gente fulaninho, o melhor amigo dele já está lendo tudo, o meu ainda está se lamando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí na questão, né, do desenvolvimento cognitivo da criança em relação a esse processo. Então, a gente fica muito preocupado com isso como professor, porque a gente perdeu, né, nesse momento, essa coisa do estar do ladinho ali do aluno, né? E, ao mesmo tempo, isso acontece com os pais. Exatamente o que você falou. Os pais começam a perceber mais isso porque eles estão ali do lado na live, muitas vezes, e aí eles percebem essa questão. Então, gente, olha só. Todas as crianças têm o seu tempo de desenvolvimento. Eu costumo brincar que existe uma margem de erro do Ibope. Eu costumo brincar muito disso. Às vezes, uma criança se desenvolve um pouquinho mais rápido e outra demora um pouquinho mais. Isso é muito natural. Principalmente quando a gente fala num processo de alfabetização, por exemplo, que não é um processo de 1 ano. Às vezes os pais não têm essa noção. Eles acham que é um processo, meu filho vai se alfabetizar no 1º ano. Não, seu filho não vai se alfabetizar no 1º ano. A alfabetização do seu filho, ela teve início lá na educação infantil, com todas as atividades da educação infantil, e é por isso que a educação infantil é super importante, e hoje a gente precisa colocar os filhos a partir de 4 anos na escola, porque é muito importante. Então, esse processo de alfabetização, ele já começa ali. E ele vai se consolidar lá no final, no início do 3º ano, até o meio do 3º ano. Então, a gente falando em alfabetização. Mas em todo o processo de aprendizagem é isso, gente. E a aprendizagem, ela é cumulativa. Ela vai crescendo em complexidade. Ela começa lá pequenininha, igual quando a gente joga uma pedrinha no rio, que vai fazendo aquelas ondas. É exatamente isso. O processo de aprendizagem é isso. E cada um tem um tempo da sua pedrinha, né? Fazer aquelas ondulações. Né? Umas vão fazer umas ondulações um pouco mais rápido e outras vão fazer uma ondulação um pouco mais devagar. Então, não fiquem apavorados. Porém, se vocês perceberem
precisam realmente sinalizar. Mas não fiquem preocupados com isso, porque o professor também está de olho. Sim. Mesmo a gente estando de longe, né, nesse online, o professor também está de olho. Mas esse desenvolvimento, ele sofre mesmo algumas pequenas alterações, de criança para criança. Vai variar do seu processo biológico natural e também do processo de motivação que essa criança recebe. Dos estímulos, né? O incentivo dos pais é muito importante. Quando a gente tem, a gente chama de ambiente motivador. Quando a gente tem esse ambiente que estimula a criança com a leitura em casa, quando você tem família que lê, que a criança está vendo aquela leitura, quando a gente tem esse ambiente leitor em casa, a gente tem uma facilidade, tudo isso ajuda para que essa criança se desenvolva mais rápido. Então, isso é muito importante. É um processo contínuo, gente. Família e escola. Ela começa desde o nascimento dessa criança, já começa até no útero, né? Com a conversa do papai, da mamãe, com aquela barriguinha e tal. E ela continua em toda a vida dessa criança. Então, a gente precisa ter estímulo o tempo todo. Uma criança, uma casa que não tem estímulo, vai ter uma criança que vai demorar mais nesse processo de aprendizagem, seja ele de alfabetização ou ao longo da sua vida. Então, estímulo o tempo todo, família. Isso é muito importante. E assim, essa questão, né, até das brincadeiras, né? Às vezes a gente pensa, né, que o estímulo seria só uma questão formal, né, da educação formal, do livro, do caderno, né? Mas a partir do momento que a professora também lança a mão de uma brincadeira, né, ou até que indique essa brincadeira à família, né, não é uma perda de tempo, muito pelo contrário, né? Ganhar tempo com isso, ganhar desenvolvimento com isso, né, nesse processo aí. Exatamente. A brincadeira, ela estimula as funções executivas das crianças, que são muito importantes. Vai estimular a atenção, vai estimular o controle inibitório, que é aquela coisa da criança aprender a se controlar, que é uma coisa que a criança precisa aprender na escola também, né? Então, vai aprender o saber ganhar, o saber perder, o trabalhar o jogo, o trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Tudo isso a brincadeira estimula. Uma outra coisa importante também, nesse momento, é que as crianças possam ter uma conversa entre elas. A gente tem muito isso, a gente às vezes conversa pelo zap com a vizinha, com o tio, com a tia. Por que não estimular essa conversa entre os coleguinhas da turma? Em outros momentos, fora da aula, pega o telefone do amiguinho, conversa com a mãe, com algumas mães, e produzam uma live entre esses amiguinhos para eles brincarem, para eles conversarem entre eles. A gente precisa estimular essa interação entre as crianças, isso é muito importante. É uma outra dica e uma outra coisa que estimula esse desenvolvimento todo que a gente está falando aqui. Uma criança estimula muito a outra. Na escola isso é muito bom, porque aquele amiguinho que às vezes está com um desenvolvimento mais atrasado, né? Senta do lado daquele amiguinho, não atrasado, mas que ainda não chegou, tá naquela margem de golpe para baixo, assim, né? Ainda não chegou ali, você coloca ela com uma criança que já pegou aquele conteúdo, uma auxilia a outra. Quando a gente está em casa, né, aqui na live, não tem tanta possibilidade de fazer isso. Então troca com a mãe um telefone e faz essa brincadeira isso é uma coisa que a gente na sala de aula faz com muita propriedade, muito fácil, né? Porque a gente sempre tem aquele, o aluno ajuda até naturalmente. Né? E aí sempre tem aquele, tia, não pode deixar que eu vou sentar do lado do fulano, né? Do meu amigo que eu vou ajudar. Então isso é muito mais fácil nesse momento de escola, né? Nesse momento formal. E agora, né? Fica mais comprometido em virtude disso. Mas essa ideia, né? De fazer esse grupo, né? Hoje mesmo a gente, uma família sinalizou pra gente que quer fazer uma festa online para as crianças, né? O aniversário de uma coleguinha.
né? Que legal, Os que legal. outros, né, para fazer essa festinha. Isso é legal, né? Porque é esse momento dele não estarem na live, no ensino formal, né, vamos dizer assim, e falando do gato, do cachorro, né, das brincadeiras dele, do que eles estão fazendo no dia a dia, que é importante também. A gente pode, né, às vezes, deixar isso em segundo plano, mas isso também é extremamente importante para o desenvolvimento deles. Muito, muito. Porque a gente está ali com os nossos pares, né? A gente precisa estar com os nossos pares para que a gente tenha esse desenvolvimento. Eles precisam estar em contato com crianças da mesma idade, da sua turminha, do seu convívio social, seja igreja, seja família, né? Os priminhos. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente faz isso com os primos, né? Mas não faz isso com os amiguinhos da escola. Façam com os amiguinhos da escola, gente. Vai ser muito interessante. Vocês vão ver. Eles vão ter oportunidade de mostrar o brinquedo que eles ganharam, até da tia falar alguma coisa, né? Conversar. Ai, gente, vocês viram que a tia estava com aquela roupa bacana que eu gostei? Enfim, esse bate-papo entre eles. Fora do ambiente escolar mesmo, como você falou, Roberta, isso é muito importante, gente. Eles precisam disso. Assim como a gente precisa estar falando com a melhor amiga, né? Ou com um amigo, eles também precisam. Isso é porque a criança tem uma dificuldade maior para externar esses sentimentos, né? Que o adulto já coloca, né, de alguma forma para fora e fala que está, né, agitado porque está nervoso, né? E às vezes a criança não consegue externar para o adulto, mas consegue para um amigo, né, para um coleguinha. Verdade. A família fica atenta, né? Porque um tipo de papo que eles estão tendo ali, você consegue pescar, né? Que ele está com saudade da vovó, que ele já não vê tanto tempo, né? Que ele está com saudade da escola, né? Às vezes ele não fala isso para mim, mãe, pai, né? Mas compartilha isso com um amigo, né? Então é uma forma também importante da gente perceber o nosso filho, né? Nesse momento. Então, você não perde o vínculo, né? Sim. Você mantém esse vínculo. Esse vínculo ele é fundamental. Sim. E aí, Margarete, vou encaixando isso aí na nossa conversa, a gente vê a importância do dialogar, né? Do conversar, né? E esse diálogo ele tem que ser em todos os âmbitos, né? Da família com a criança, né? Dos irmãos, né? Dos habitantes, vamos dizer assim, daquela casa, né? E assim mesmo como da família com a escola e a escola com a família, né? Essa relação, né? Essa integração do diálogo é muito importante. E nesse momento ainda mais, né? Porque quando a gente está na escola, a gente está lá na entrada da escola, a gente recebe a criança, recebe a família, né? A família chega até a coordenação, a direção, ou o próprio professor e fala: hoje ele está chateadinho, está triste, né? Porque aconteceu isso, porque a plantinha caiu no carro, porque ele estava trazendo para a aula, né? A gente sabe que isso tudo é uma coisa muito comum no nosso dia a dia de escola, né? Mas nesse momento também é uma coisa que mudou, né? E é importante que a gente não perca isso, né? Cada escola, né, desenvolveu um canal de comunicação, né? A nossa escola, a gente tem uma agenda digital, né, que é o nosso maior canal de comunicação com as famílias, né, onde tem lá todos os portais, né, todos os chats para falar com cada integrante da escola, né? Outras optaram pelo WhatsApp, né, por outras ferramentas. Mas esse diálogo é muito importante, independente da faixa etária, né, inclusive dos maiores, né, do Fundamental 2, por exemplo, né, o que você falou, as crianças estão aptas a mexer na tecnologia, mas aquela tecnologia para brincadeira, né, para o né, não para essa convenção que é assistir uma aula, né? E aí eu queria que você... É muito diferente, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa importância, né, cada família sentir o conhecimento do professor em relação ao seu filho, né, dessa segurança, né, que a família precisa disso e que a escola também precisa desse retorno, desse diálogo, né?
Sim, verdade. Quando a gente está num ambiente dito normal, né, o que nós tínhamos, né, acontecia exatamente isso que você falou. A gente chegava na porta da escola, falava uma coisa, falava outra, e hoje parece que isso desapareceu. Hoje, isso é muito mais importante. Porque a gente está passando por um momento em que, às vezes, a criança está passando por alguma depressão e a gente não está percebendo, porque está todo mundo ali muito tenso, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso e precisa confiar mais do que nunca no professor. Famílias, o professor está se desdobrando, o professor do Centro Educacional Portugal, do Golfinho, enfim, de todas as escolas. Os professores estão se desdobrando para fazer um melhor trabalho. Os professores estão aprendendo também. Então, assim, se o seu filho não conseguiu aprender aquele conteúdo, ou se você está achando que não conseguiu aquilo, converse com o professor. Fale com o professor. Mais do que nunca, o professor precisa desse feedback. Isso é muito importante, porque só assim o professor vai conseguir refazer algum caminho que ele precise refazer com esse aluno, ou às vezes com a turma. Só assim ele vai conseguir saber aonde ele vai ter que mexer, aonde ele vai ter que reorganizar esse caminho. E isso é muito importante. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas ele não entendeu isso, não entendeu aquilo. Fala com o professor. Professor, eu estou sentindo que o meu filho está com essa dificuldade. Você já falou aí os canais que vocês têm. Isso é muito importante. A escola precisa sempre ter canais abertos para falar com a família. E a família também precisa disso. É o que a gente falou no começo, é a gente reforçar o que a gente falou no começo. Confiar. Se eu não confio na escola, por que o aluno está ali? Se eu coloquei ele ali, é porque eu confio no trabalho dessa escola. Esse trabalho remoto é um trabalho novo. Então, a escola está fazendo o melhor que ela pode o tempo inteiro, se reinventando o tempo todo. E ninguém melhor do que a família para dar esse feedback. Olha, isso aqui funcionou super bem. Não é só a gente dizer aquela dificuldade, mas é muito legal, gente, do professor ouvir os elogios também. A gente precisa disso, todo ser humano precisa. E agora que a gente está isolado, a gente nem sempre consegue receber esses elogios, né? Então é importante. Tia, essa aula que você deu foi top. Ele aprendeu muito dessa forma que você ensinou. Isso é muito importante para o professor, porque tudo é muito novo. Então, se o professor recebe esse elogio, ele, poxa vida, esse caminho está certo. Sim. Esse caminho está legal. É o que você... E da mesma forma, se alguma coisa não ficou muito legal, fala, olha, professor, esse jeito, o meu filho teve uma certa dificuldade. Ok, o professor vai tentar resolver isso da melhor forma. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com as famílias, né? A gente trabalha muito com as famílias na escola, esse retorno, né? Porque a gente, como a gente sabe, né? Todo planejamento ele é flexível e ele é cabível de mudanças, né? Então, nesse momento novo, às vezes uma metodologia que a gente usava não se aplica mais, né? A gente tem que mudar essa metodologia, né? Então esse retorno é muito importante, né? E também esse estímulo positivo é muito importante também, como você falou, somos seres humanos, né? Então assim como a gente elogia muito a criança também, né? Porque é muito gostoso a gente ver o desenvolvimento deles mesmo de longe, né? A gente perceber o quanto eles estão evoluindo, né? A gente conversa entre os professores, né? Você também com a sua equipe também conversa sobre isso, e você perceber que mesmo de longe a gente consegue observar como as crianças estão se desenvolvendo, né? Como eles estão crescendo nesse processo aí, né? Mesmo uma coisa muito nova, né? Muito distante daquela realidade que a gente vivia. A aprendizagem, ela vem através do vínculo.
Você forma um vínculo, você recebe estímulo positivo e você tem aprendizagem. Se você não tem esse estímulo positivo, você não consegue ter uma boa aprendizagem. E da mesma forma o professor. Se ele não tem esse estímulo, ele não sabe até que ponto aquela aprendizagem que ele está oferecendo está ok. Então, ele precisa desse estímulo, ele precisa do elogio, ele precisa da crítica construtiva, todos nós precisamos, mas precisa de elogio, precisa de afago, né? Todo mundo precisa disso, né? É o estímulo positivo, é isso que faz com que tudo seja aprendido. Sim. E aí agora a gente está chegando a um novo desafio, que também está dando um friozinho na barriga, né? Porque a gente estava lá com as nossas aulas presenciais, né? E aí caiu sobre a gente, né, um turbilhão de que a gente parava tudo e a gente tinha que aprender a dar aula de forma remota. E agora o friozinho na barriga vem com o retorno às aulas presenciais. Como que será isso? Porque, na verdade, é uma reinvenção, né? Porque a gente não vai abandonar tudo que a gente construiu, até porque tudo que a gente construiu nesses 4 meses foram, né, de extrema importância, né? Porque quanta coisa a gente aprendeu, né? Então, são coisas que a gente não vai abandonar nesse processo, né? Então, assim, o que será que nos espera daqui para frente? Enquanto... Vamos ter um novo normal, né? A gente vai ter o famoso novo normal que o pessoal está falando por aí, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente quando a gente vai voltar. Então, isso cria uma ansiedade em todo mundo, cria uma ansiedade na família, cria ansiedade na escola. Mas o que a gente sabe é que vai voltar. Em algum momento vai voltar. E como é que vai ser isso? Como você falou, a gente não vai abandonar o que foi aprendido, porque a gente, por conta de ser uma aula diferente, muita gente está com a sensação de que nada foi aprendido. Mas quando a gente chegar lá no presencial, que a gente for fazer, porque vai ser feito toda uma revisão, gente. Isso é normal, vai ser feita uma revisão. A gente faz isso no presencial, gente, não é novidade. O tempo todo. A gente faz isso. É que como a gente está nesse remoto, os pais acham que não houve aprendizagem, mas não é isso, gente. Está tendo muita aprendizagem. Quando a gente entrar de novo na sala de aula, vai ser feita uma revisão, como se faz o tempo todo, se fazia presencial, continua sendo feito agora dessa forma remota. Não se enganem, os professores estão sempre fazendo com lançamento, revisão, o tempo todo assim. O nosso trabalho é esse, né? Para entender como a gente tem que fazer, caminhar e refazer esse caminhar, né? Sim. Então a gente vai ter toda uma revisão e vai se aproveitar todo esse aprendizado, gente. Não tenho dúvida disso. É importante que os pais preparem as crianças para a utilização da máscara, para a utilização de todo aquele protocolo de higienização. Isso, creio que também já deve ser uma meta aí da escola, já começar a trabalhar isso com as crianças nas aulas remotas, como a gente fazer isso, porque vai chegar essa hora, e eu acho que é confiar. Eu vou me repetir aqui, é confiança. Confiança em tudo que foi aplicado para o seu filho nesse momento de aula remota, em tudo aquilo que vai ser revisto pela escola, que vai ser normalmente. Para a gente é normal, e isso é um trabalho normal, o trabalho da revisão o tempo todo. Então, é confiar. Confiar, porque tudo vai melhorar, pessoal. Tudo vai melhorar. A gente está se preparando devagarinho para isso, para que no momento em que chegar aquela hora lá da sala de aula, a gente conseguir dar continuidade, porque a gente não vai recomeçar nada, gente. Ninguém vai recomeçar. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente já está tendo aqui. Sim, tá? Diferente do que aconteceu quando a gente parou, né? Quando a gente parou, a gente teve que construir tudo de maneira instantânea, vamos dizer assim, né?
E agora... E muito provavelmente as duas coisas vão caminhar juntas, Roberta. Sim. Eu acho que essa questão da aula remota não vai ser mais abandonada. É uma coisa a qual a gente vai se habituar com o tempo e a gente vai trabalhar com as duas coisas juntas. Porque é um ganho, tudo a gente precisa lembrar o que é ganho. A gente teve muitos ganhos nesse momento. Aprender com a tecnologia é muito importante. Veio, isso tudo veio para a gente construir, né? Para a gente aprender muita coisa. E é o que você falou, isso não vai acabar. Não vai, a gente, no mesmo momento que a gente estava tendo a aula presencial, que a gente teve um corte para a aula remota, né? A gente crê que no retorno vai ser o contrário, né? A gente vai ter essa continuidade, os dois vão caminhar juntos, né? A aula... não vai acontecer esse corte da aula remota. Isso. Né? A partir de agora, gente, mãos dadas. Para frente, para frente. Exatamente. Então é uma coisa com a qual a gente precisa se habituar. E o quanto isso foi importante, quanto as escolas, né, assim como a nossa escola, conheceu várias ferramentas que a gente, muitas das vezes, elas já existiam, né? Nós, enquanto professores, elas já existiam e a gente meio que postergava a utilização disso, né? Às vezes a gente estava meio que acostumado com esse fazer, né? E eu ia deixar, não, depois eu aprendo, né? E, na verdade, a gente teve que aprender. E como foi gostoso. E como é gostoso a gente ouvir das professoras e das famílias que, nossa, tia usou aquela ferramenta, como meu filho gostou. Então, é uma coisa que a gente vai usar também na sala de aula, né? Nossa, a gente não vai só na live, né? Porque está na aula remota. A gente vai usar isso no nosso dia a dia com os nossos alunos. Então, isso veio realmente para dar uma sacudida na educação, né? Nesse processo de aprendizagem. Veio para dar uma sacudida nesse processo e veio para ficar. Veio, com certeza. É uma coisa que a gente precisa ter isso bem firme na nossa cabeça. Família, escola, a gente precisa ter isso na cabeça. Para os nossos alunos, isso é muito mais simples, né? É uma coisa que nós adultos precisamos nos adaptar, porque vai ficar, gente, vai ficar. A partir de agora, faz parte do nosso processo de ensino-aprendizagem. Isso, na verdade, a gente está ampliando as modalidades, né? Ampliando as formas. Isso. Enquanto a gente tinha apenas aquela forma presencial, né? Onde o professor estava ali na sala, hoje a gente vai ter o professor na sala. A gente abraçar mais um recurso. Exatamente, né? A ampliação aí dessas formas. Então, a gente já está meio que indo, né? Para o nosso final, o papo o papo vai rolando. É muito rápido. A gente vai emendando uma conversa na outra, né? E aí eu queria, assim, que você deixasse o seu recado final, né? Para as famílias, para os professores que estão nos assistindo, que são muitos, que precisam desse gás, né? Do quanto eles são importantes nesse processo. E as famílias também, o quanto eles são importantes nesse processo, com isso, dessa mudança toda, né? Tá bom. Gente, aprendizagem é isso. O processo ensino-aprendizagem, ele é o tempo todo mutante. E é a gente se reinventar. Professores, vocês estão de parabéns, vocês estão fazendo o melhor. Famílias, vocês estão de parabéns, vocês estão fazendo o melhor. Mantenham assim, unam-se o tempo todo. Estejam unidos nesse processo, porque vai dar certo, já deu certo, veio para ficar, como a gente está falando, mas é uma coisa que veio para unir muito a gente. Essa necessidade, essa busca do outro, nesse momento em que a gente está longe um do outro, ficou muito maior. E que a gente siga com essa busca. Podem contar comigo sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Estou aqui para ajudar no que vocês precisarem. Tá bom? Então, assim, em nome do Centro Educacional Portugal, a gente agradece, né, esse seu apoio, esse seu carinho com a nossa escola, né? Dessa parceria. Eu que agradeço, né? O convite. Dessa parceria de uma amizade que, né, ultrapassa barreiras, ultrapassa da onde a gente estiver, né? A gente está sempre uma levando a outra junto, né, para agregar nos nossos trabalhos. Tá, Margarete? Então, venho agradecer realmente, agradecer a todos aí que assistiram, né?
que participaram conosco. E na próxima quarta-feira a gente tem mais um encontro aqui às 7 horas, né? Para tratar de outros temas tão importantes para as nossas famílias. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau.